E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na aula de hoje eu gostaria de trazer um aulão para nós aqui para a gente aprender a fazer o command do zero. Então a gente vai criar o command 0, command 1, todas as interfaces que é preciso para executar o command e não daria para ficar separando essa aula em várias partes ali e esperar uma semana para lançar um vídeo, lançar outro, né? Então eu escolhi fazer uma aula gigantesca aqui, onde a gente vai utilizar o command, né? Criar o command. Na aula passada nós já criamos ali o result, então agora a gente já pode começar a criar o command, já que o command ele trabalha muito em cima do result. Beleza? Vamos lá. Ó, vou trocar aqui para a pastinha do nosso projeto e aqui dentro de utils eu quero criar um arquivo chamado command.dart. Vamos lá, o que é o command, né? Ele tem um processo de encapsulamento de execução de um método ou função. Então, você consegue enviar um método para dentro do command e o processo de notificação será automático. A geração do resultado do retorno também será automático. Então, tudo fica automático aqui. Beleza? Vamos lá. Mais mão na massa para a gente entender melhor, né? Vou começar criando uma classe, primeiramente chamada command, aqui, né? Então, ela será uma classe abstrata, não será implementada diretamente, e ela precisará ser estendida por outra classe para que a gente consiga instanciar. Beleza? Então, abstract class command. Vou tipar ele com generics, tá? Aqui. E ele precisará do change notifier dentro dele. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom na tela pra gente. Ele precisará de ter o change notifier para que a gente utilize a reatividade nativa do Flutter, tá? Então, extends change notifier. Boa, o nosso linter vai demorar um pouquinho aqui do Dart, é lento, é assim mesmo. E nesse momento a gente já pode começar a criar algumas propriedades aqui, né? Então, o que é que o command vai automatizar, encapsular para a gente? O processo de notificação dos estados. Por exemplo, se meu estado ele está executando, percorrendo, então seria um running. Se ele tem um result lá dentro, se ele deu um sucesso ou um erro, então a gente vai ter uma propriedade chamada result. E também a gente vai ter algumas outras propriedades para informar se deu erro ou sucesso, eu vou mostrar para vocês. Vou importar aqui o change notifier. Vou começar a criar essas propriedades aqui, tá? Então, ó, final, pode ser aqui, ó, bool get underline running. Inicia com false e eu vou criar uma propriedade, bool running recebe false. E aí eu vou criar uma propriedade chamada bool get running que recebe underline running. Nesse caso, esse daqui será modificado interno dentro desse arquivo e essa propriedade é para a gente ver de forma externa. Quais são as outras propriedades que precisaremos aqui, tá? Precisaremos do result, do tipo T aqui, que pode ser possivelmente nulo. Então a gente vai importar o result para cá. Underline result. Boa? Quais são as outras propriedades que a gente pode ter aqui? A gente precisa de uma propriedade para a gente verificar se o nosso result deu certo ou não. Então teremos aqui, ó, bool error, né? Que ele recebe, aqui ele é um get, então ele somente leitura, underline result is error, tá? Então do lado de fora nós iremos acessar essa propriedade e ela retornar verdadeiro caso o nosso tipo do nosso result seja erro. Também teremos uma propriedade chamada completed, né? Então a bool get completed, que é para quando o nosso result is ok, tá? Esse ok que é o ok desse carinha aqui, e o erro que é o erro que a gente importa aqui do result também. Acredito que seja suficiente essas propriedades aqui, e a gente agora precisará de uma função dentro do command, que eu vou chamar ela de execute, que ela vai receber uma outra função que ela encapsula o processo ali de execução de uma função como parâmetro, tá? Então vamos lá, future void, tá? Ela não retorna nada, já que a única coisa que ela precisa fazer é executar uma função e modificar essas propriedades aqui. Future void underline execute, então essa função ela só poderá ser executada e vista dentro desse próprio arquivo aqui. E eu vou ter que passar para ele aqui uma função que retorna um future result de um tipo genérico, né? Então, future result de um tipo genérico.
E eu vou chamar esse cara aqui de action, né? Então ele é uma função, uma function. Ele não recebe nenhum parâmetro de entrada por enquanto, tá? Eu vou chamar ele aqui de action. Boa? E a gente vai executar essa função aqui dentro. Ela é assíncrona, então esse filter, esse execute precisa ser assíncrono, tá? E aí, já que ele não executa nada, ele precisa modificar essas coisas aqui. Qual que é a primeira coisa que precisamos fazer quando começar o processo de execução dessa função? Precisamos colocar o running como true. Então, ó, underline running recebe true. Precisamos resetar o result. Então, imagine que nós já executemos alguma vez o result e a gente precisa resetar ele. Então, nosso result, aqui até antes, né? Pode ser até antes, né? O result recebe nulo. Então, a gente resetou o nosso result. Tem uma coisa que é sempre bom a gente fazer antes, que é verificar se o nosso result, ele tá, o nosso running, ele tá em true. Se ele tiver true, então a gente retorna e não deixa executar de novo o mesmo command. Para qual caso seria isso aqui? Imagina que você colocou lá na tela um botão e aí o cara clicou uma vez e começou a executar, ele começa a clicar 10 vezes nesse botão. Então ele vai, enquanto o request daquele botão estiver sendo feito, ele não deixa mais executar. Depois que a gente fizer isso, nós precisamos notificar a tela que ela vai começar a carregar ou notificar quem estiver escutando que ele está carregando. Então, ó, notify listeners. Bom? Embaixo aqui, a gente agora precisa executar essa action, né? Então, underline result recebe awaiting execução da action. Então, já que a action ela também é um result, então a gente consegue atribuir dessa forma aqui. O que é uma coisa legal que a gente pode fazer aqui, ó? Nós podemos colocar essa action em um try catch. Então, ó, vou colocar o try aqui, e a gente poderia ter o catch error e depois atribuir o erro aqui, mas nesse caso nós não queremos capturar o erro nessa camada. Nós queremos que o erro saia fora e seja capturado lá em quem chamou. Então, a gente só vai ter o finally, tá? E, finalmente, quando tudo isso aqui terminar, tá? A gente vai fazer aqui, né, o nosso running, recebe false, e, novamente, notify listeners aqui. Vocês podem ver que ficou bem simplificado, vou até separar em partes aqui e a gente vai revisar. Então, aqui, ó, reseta o nosso running, coloca o running como true, reseta o result, notifica a tela. Executa nossa action e quando terminar, a gente coloca como falso, notificando a tela que terminou. Automaticamente, depois que esse try rodar, essas propriedades aqui elas serão modificadas na tela. Então, depois que isso aqui resetar, isso aqui vai ficar true. Aqui nesse caso, se der certo aqui em completed vai ser true. Se der errado, o nosso erro será true. Beleza? E acredito que nós não precisaremos mais nada aqui para a gente executar essa classe. Então, muito simples é a configuração do command. Uma questão só com o command é que nós não precisaremos, na verdade, nós precisaremos de uma classe para estender essa classe, já que ela é uma classe abstrata. Então, nós estamos encapsulando tudo isso aqui, ó. E nós precisaremos de uma classe para, na verdade, executar esse cara de fato. E para fazer isso, eu vou criar uma classe chamada command0, que estende um tipo T aqui, genérico, que é de um tipo T genérico, que estende o nosso command do tipo T. Uma coisa que faltou aqui em cima é só um construtor, se você quiser colocar. Um construtor simples aqui, sem ser constante, dessa forma. E agora, o nosso command 0, ele estende o nosso command. E agora a gente precisa fazer o seguinte. O que é o command 0? Um comando, uma ação que não recebe nenhum parâmetro de entrada. Tem um retorno definido, um result de um tipo genérico, mas não possui um parâmetro de entrada. Então, essa função, ela também não tem parâmetro de entrada. Aqui embaixo, vou até copiar esse cara, a gente precisará instanciar esse cara na hora que a gente criar essa classe. Final, vou chamar ele aqui de action, né? E vou passar o tipo para ele. Vou passar o tipo para ele aqui, ó, que é um future result do tipo genérico, que é uma função que não recebe um parâmetro de entrada. Vou criar um construtor para ela,
Vou criar um construtor for final fields aqui. Dentro dessa classe, né, a gente vai criar um método que vai executar de fato isso daqui, tá? E como que seria isso? Ó, vou criar aqui, ó, filtering, void execute. E aí, de fato, esse cara vai executar. Então, await underline action. Vou até colocar assim aqui. E aí a gente consegue executar a nossa action. O processo dentro dessa action, ela vai passar para cá. Então, aqui dentro, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, ó, await. Vamos pegar o execute interno e a gente passa a action. Boa? Então, ó, a gente recebeu uma action no construtor, que é uma função que tem aqui, que recebe uma saída definida, que não tem parâmetro de entrada, e aqui a gente executa essa função, e todo esse processo aqui ele será automatizado aqui dentro, tá? Sem precisar a gente mexer. Boa? Vocês começam a perceber que a gente repetiu no código duas vezes esse cara aqui, ó. Esse future, result, t, function e tal. Lá em cima, vamos criar um typedef para a gente não ter que ficar o tempo todo passando esse cara, né? Então, ó, typedef, vou chamar ele de command action 1, 0, né? Command action 0, de um tipo genérico T, que ele recebe esse cara, né? Future result do tipo T function. E agora, aqui embaixo, a gente consegue fazer isso para simplificar aqui a passagem do parâmetro. Então, aqui embaixo também a gente faz isso. Vamos lá, o command 0, ele não recebe nenhum parâmetro de entrada. Já o command 1, ele precisará criar parâmetros de entrada e a gente vai fazer isso agora. Então, ó, na verdade, a gente já pode até tipar aqui em cima com typedef, né? Typedef, command action 1, do tipo T. E a gente precisará de dois tipos. O tipo T sempre é o output, que seria a saída, e a gente pode colocar um tipo A aqui, por exemplo, que seria um parâmetro de entrada, que seria os parâmetros de entrada da função. Então, ó, recebe A, pode escolher a letra que você quiser, é genérico, né? Que vai ser um filtering, result, retorna um tipo genérico tipo T, mas recebe uma função que tem o parâmetro de entrada do tipo A. E eu posso até falar para ele que isso aqui é meus params, tá? Meus parâmetros de entrada. Bom, vamos criar o nosso command 1. Class command 1 recebe T, vírgula A, extends command do tipo T. Aqui embaixo, final command action 1, tá? Tipo T, tipo A, passando aqui para ele uma action. Boa. Agora ele já reclama que essa variável deverá ser inicializada, então a gente cria um construtor para ela aqui, ó. Command 1, vou criar aqui, ó, this.action. Boa. Precisaremos do mesmo processo aqui de execução dessa classe, né? Então, dessa função, filtering, void, execute. Vou criar aqui o async, tá? E vou precisar aqui, ó, await, underline execute. Aí ele vai pedir uma action, né? Então, ó, execute. E eu vou passar para ele aqui, né? O que será executado? Será await action, tá? Dessa forma aqui. E, nesse momento, essa action, né? Ela precisa de parâmetros. Então, quais que são os parâmetros? É esse carinha aqui, ó. Vou até passar para cá. Esse execute agora precisa de parâmetros, né? Então, ó, vou passar aqui para ele, parâmetros. E a gente joga esses parâmetros para cá. Deixa eu ver por que que, aqui nesse caso, ele não está deixando, né? Future result do tipo T, e ele é uma função. Command action 1, this.action, e params. Então aqui tá os parâmetros, e a gente passou para cá os parâmetros. Deixa eu ver se ele faz o tier, acho que ele não faz o tears off, né? Deixa eu pegar novamente. Deixa eu ver. Esqueci alguma coisa aqui, deixa eu só lembrar o que é. Na hora que a gente vai executar, a gente precisa dos parâmetros. Ponto .execute, passa os parâmetros, action, future result do tipo T. Será que esquecemos alguma coisa lá em cima, no command? Future result do tipo T,
Field result do tipo T, certinho, uma função que recebe parâmetros. Esse command action 0 e aqui embaixo ele vai fazer o execute de uma action, certo? Pode ser que eu tenha colocado os nomes errados, né? Deixa eu ver lá em cima. Deixa eu remover esse parâmetro daqui, certinho. Boa. Action, command action 1, out in, beleza, perfeito. Passo os parâmetros para cá. Isso aqui tá assíncrono, beleza? Deixa eu ver o que que esse execute pede, né? Ele pede esse carinha, eu passo a execução da ação. Ah, aí eu passo somente a action como parâmetro, é sem sem um await, tá? É confuso mesmo e você só faz isso aqui uma vez, beleza? Então nós temos todo o command pronto aqui pra gente. Poderemos começar a utilizar esse cara em um dos nossos controladores e a gente vai fazer isso agora, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, os nossos controladores aqui na presentation e eu vou pegar aqui um mais simples, né? Pode ser aqui até aquele mesmo que a gente tinha feito aqui de create subtask. Deixa eu ver algum outro. Pode ser um de get. Esse carinha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos automatizar esse processo aqui de fazer o get do to-dos, tá? Ele parece ser bem mais simples aqui. Aqui em cima, nós precisaremos criar uma tipagem para o command, né? Então, ó, vou criar uma tipagem para o command aqui, ó. Featuring result lista de... O que que é a lista mesmo? Result lista de to-do. Lista de to-do. Aqui. E eu vou chamar esse cara aqui, né? Late final. Future list, result lista de to-do. Que vai ser get to-dos. Vou colocar ele assim. A gente vai instanciar ele depois e a gente precisa tipar o que que essa função retorna, né? Então ela retorna um future result lista de to-do e ela não tem parâmetro de entrada aqui. No caso, qual que é o command que a gente vai instanciar? Vai ser um command 0, já que ele não tem nenhum parâmetro de entrada, que recebe aqui o get to-dos, né? Então, get to-dos. Eu vou privar esse cara aqui, ó, get to-dos, underline get to-dos. Recebe, underline get to-dos aqui. Ele vai falar que essa função aqui, ela não pode tipar, então a gente vai ter que passar essa mesma coisa para cá. Beleza? Get to dos. Então esse cara precisa retornar nulo, né? Vamos agora, deixa eu até ver o que ele tá falando aqui, né? Future list, result, lista de to do não pode ser passado aqui, tá? Então esse cara, para eu instanciar ele, eu preciso chamar de command 0. E aí eu passo para ele o get to dos. Boa, dessa forma, deixa eu ver se eu consigo importar. Consigo? Vamos ver o que que ele continua reclamando, ó. Command 0, lista de to do, não pode ser assinado ao tipo future result lista de to do. Então, em algum lugar a gente vai ter que remover o cache, né? Que é esse daqui. Então, esse cacheamento, ele estava errado, tá? Então, a gente remove ele aqui. Bom, aqui está o get to dos. Agora, ele vai me reclamar aqui que não pode retornar nulo. E lembrando que esse processo de notificação da tela aqui, ele tem que ser removido, né? Então, isso ficará dentro do command, tá? Aqui, o que que ele faz? O que que a gente faz, né? A gente vai fazer aqui a chamada do service, do get, tá? Future lista. Aqui dentro, nós iremos fazer o seguinte, né? Vamos executar o command normal e a gente aqui retorna o nosso result, né? Result.ok, passando a lista de to-dos aqui. Lembrando que ao acessar um service, pode ser que ocorra um erro. Então a gente coloca um try catch. Então, na exceção, busca o erro, um exception. E eu vou fazer aqui o catch error. E a gente retorna um erro, né? Retorna o result.ok, o result.erro passando o erro.
Então, nós fizemos nosso primeiro command aqui, onde nós automatizamos e encapsulamos o processo de geração desse estado aqui. Se você quiser aqui no Final colocar o Notify Listeners, você pode também. Boa? Vamos ver o que que mudou na nossa aplicação agora, né? Mudou aqui na nossa To-Do Page, que ele começa a ler aqui o nosso Get To-Dos, tá? E na verdade a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, não é mais Get To-Dos, é Get To-Dos.execute, e a gente não precisa passar nenhum parâmetro para ele aqui. Daí, vamos ver onde ele consome essa lista, aqui um List Enable Builder, né? Ó, List Enable Builder, To-Dos Controller. A partir de agora, né, a gente não vai mais ficar olhando o To-Dos Controller. A gente vai olhar o command. Vocês vão ver como. Então, ó, To-Dos Controller ponto get to-dos. Então, a gente consegue passar a escutar o command, né? E se o nosso command estiver carregando, ponto .command, ponto .running, a gente mostra o Circular Progress Indicator. Se, né, o nosso command estiver com erro, nosso command de get to dos tiver com erro, a gente retorna aqui um const center, cloud, text, ocorreu um erro, vai carregar. Bom? E se finalmente, nós não tivermos nem carregando nem com erro, significa que nós temos o to-do ali para a gente utilizar. E a partir de agora, nós precisaremos mostrar os to-dos na tela. E melhor do que isso, nós colocaremos um List Enable Builder bem nessa parte aqui, tá? Então no nosso child, aqui ó, child, a gente vai passar um List Enable Builder aqui para ele. O nosso List Enable agora vai ser o To-Dos Controller. Então, a gente vai começar a escutar a lista de fato. E aqui embaixo, a gente vai retornar o List View Builder, tá? O List View Builder nesse caso aqui. Bom, a gente retorna o List View Builder. E aqui no widget de cima, no primeiro List Enable, a gente retorna o Child aqui. Boa, vamos rodar nosso projeto. Vou pegar aqui, iniciar um emulador. E a gente começou a refatorar com o command aqui o nosso controlador. Beleza? Vou ir lá na main. Vou executar. Esperar um pouquinho. Carregar. Boa. Vou dar um run aqui no projeto para a gente ver. Então, nós criamos o result na aula passada, o command, a classe command, a classe command 0, a classe command 1, e agora a gente precisa colocar no nosso controlador, fizemos isso, e vamos testar. Vamos testar para ver se está funcionando. Pode ser que não funcione, mas a gente vai ver, tá? Depois a gente vai fazer um aqui para criar também, e vocês vão ver que esse processo é bem legal, né? Deixa eu rodar o projeto aqui. Pode demorar um pouquinho, tá?
Boa, pessoal. Então, ó, que legal. Então, a gente pode ver que o nosso processo de command aqui foi executado e aparentemente ele não deu nenhum erro. Vamos até conferir isso, né? A gente não tem nenhum to-do adicionado. Então, a gente vai colocar dentro do nosso to-do page um if bem aqui, ó, antes do list view builder, dizendo o seguinte: se o nosso to-dos controller, ponto length, né? Ponto to-dos, ponto length, foi igual, exempt, na verdade, né? Exempt. A gente retorna aqui um center, child, text, nenhum, nenhum, nenhum adicionado. Nenhum adicionado. Bom, boa, ó, legal, né? Então, ó, vocês podem ver, ó, que rapidinho ele vai mostrar um Circular Progress Indicator ali pra gente, e aí já vai mostrar aqui pra gente. Ó, vou fazer o seguinte, vamos testar umas coisas, né? Lá no nosso serviço, no service, né? No to-do service, aqui no get, acredito, tá? Deixa eu até comentar essas linhas aqui. No get, aí o nosso to-do controller vai dar erro aqui no get. Bom, então aqui no nosso get, eu vou simular aqui um pouquinho await future.delayed em duration aqui de 1 segundo. Seconds pode ser 2 segundos para a gente ver melhor, né? Então vamos lá, vamos dar um restart no nosso app. Então o nosso command vai rodar bonitinho. Ó, rodou. Deu certo, nenhum to-do adicionado. Agora vamos fazer um throw de uma exception. Exception. Então aqui, ó, vamos fazer um throw de uma exception para a gente ver, né? Então, ó, para vocês verem que o processo de tratamento de erro também já fica automático, ó. Ocorreu um erro ao carregar. Beleza, gente? Faz sentido? Boa. Vamos fazer uma coisa legal agora. Vamos refatorar esse service nosso aqui para que ele também retorne um result para a gente. Então, tudo isso aqui, ó, retornará um result, né? Então, ó, future, result. Vamos fazer só com um, senão vai ficar coisa demais também, né? Então aqui, ó, future result e tal. Aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vou englobar ele aqui com try-catch on exception catch error. E aqui a gente retorna o result.error. Importar o result.error, passando o erro aqui pra gente, tá bom? Ah, e a gente esqueceu de mudar o registro dessa classe aqui, né? Result, lista de to-do. E aqui embaixo a gente vai retornar os to-dos, né? Return to-do, result.ok. E a gente passa os to-dos. Boa. O que que tá reclamando? Ah, tá. A gente tem que passar esse retorno aqui, na verdade, né? Boa. Aqui é um retorno passing que eu fiz aqui. Vamos ver o que que ele tá falando aqui? A sobrescrita do método não está certo. Vamos ver. Então, future... Ah, result, né? Errei aqui. Boa. Aqui arrumamos. Agora no nosso to-do controller, aqui a gente vai fazer o seguinte. O nosso try está no lugar certo, que é no get. Então aqui a gente não precisa mais de try catch, tá? Não precisa mais de try catch aqui. Vamos remover, tá? Remover esse try catch daqui. E a única coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Final result é igual. Recebe aqui await to-do service.get, tá? E a gente vai fazer alguns switches aqui, ó. Se, switch, né? Se o nosso result, ele for um ok e tiver uma lista de to-do dentro dele, a gente primeiramente seta a variável local, underline to-dos, recebe o result.value, que é a lista de to-dos que a gente sabe. A gente retorna o result.ok, result.ok, passando o nosso result.value para ele. A gente pode remover esse break e por default a gente retorna o result. Removemos todas essas linhas de códigos aqui. Ficará muito mais simples. Vamos reiniciar nosso app novamente e a gente vê o que vai acontecer. Então, ó, foi lá, iniciou, nenhum to-do adicionado, vamos adicionar. Teste 1, 2, 3, salvou, funcionou legal. O nosso método de criação ainda não tem um result e nós podemos, vamos mexer, não vai ser muito difícil não.
Tanto é que a gente vai remover isso daqui, ó, daqui, e vocês vão ver que legal isso aqui, tá? Então, ó, o nosso create, ele espera um result para a gente executar, né? E ele não retorna nada. O nosso método create. E deveria retornar alguma coisa. Esse carinha, ele retorna um to-do, beleza? Não sei por que nessa época eu coloquei to-do como criação e to-do como retorno. Vamos ver. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um command para esse cara aqui, ó, tá? E esse cara precisa retornar um future result to do, certo? Já que ele precisa criar. A gente precisa retornar alguma coisa no corpo dele depois. E aqui a gente tem que ter o notify listener sim para atualizar a lista. A gente também precisa adicionar na lista. O nosso método create aqui no nosso to-do service, save na verdade, precisa ser um future result to do. E aqui a gente passa o to do. Aqui embaixo, depois que ele fizer tudo isso aqui, então try com exception, get error. A gente retorna aqui para ele, né? Retorna esse mapeamento, então result.ok, passando esse mapeamento. Vamos ver o que ele reclamou. Ah, tá, filter, result, to do. Então ele retorna um to do aqui pra gente. Tudo tem um result agora. Boa? E aqui embaixo a gente retorna um result.error, caso ele dê alguma exceção. Então a gente mexeu aqui. Aqui, no nosso método create, a gente vai ter que refatorar. Então, ó, a gente vai trazer esse cara para a linha de cima. Então, final result recebe esse cara. Esse cara vai retornar um result para a gente. Vamos fazer um switch. Switch. Result. Em caso de OK to do, a gente vai passar aqui, né? Underline, underline, to do's, ponto add, result, ponto vel. Igualzinho é feito aqui embaixo, então a gente não precisa dessa linha mais. Em caso de erro, a gente retorna o result. E uma coisa legal é que a gente não precisa mais disso aqui, mas precisamos aqui do Notify Listeners, né? Então, ó, depois que isso aqui finalizar, eu posso dar um Notify Listeners na tela. Eu posso dar um Notify Listeners, na verdade, caso isso aqui dê certo, né? Então, return result.ok, né? Passando aqui o result.vel. E a gente remove essa linha. Opa, remove a linha errada. Remove essa linha. Coloca um ponto e vírgula aqui. Aqui embaixo, pode ser que isso aqui não funcione. E a gente pode colocar um try catch para a gente ter o finally. Try exception catch error. Tá? Retorna aqui o result.error. Passando o erro. E finalmente, a gente pode dar um notify listeners aqui. Vamos ver o que, que deu de errado aqui mais para baixo, né? Create subtask. Tá, vamos. O que, que ele está falando aqui? Para salvar, né? Então vamos comentar esse cara aqui para o nosso código rodar por enquanto, tá? Boa. Ó, lembrando que a gente removeu aquele processo de mensagens, né, que vai aqui de dentro desse código, né? Então a gente vai ter que levar esse processo de mensagem lá para nossa view. Então vamos ver onde que a gente usa esse carinha aqui, né? Ah, esquecemos também de criar o command, né? Então a gente criou aqui o create, a gente precisa criar um command agora, né? Lá em cima a gente faz isso, ó. Late final, create to do, recebe um command 1, já que a gente precisa de um parâmetro de entrada. Esse command 1, ele recebe o parâmetro aqui que a gente vai tipar, mas ele vai receber aqui a função de create, né? Então nosso create agora vai ser privado. Bom, nosso create vai ser privado. Aqui. E a gente passa aqui para ele, né, os parâmetros. A gente precisa tipar os parâmetros aqui agora, né? Vamos ver? To do is required. Ah, tá. To do parâmetros. Vamos ver se ele conseguiu tipar aqui, né? Então, command 1 de uma saída aqui de to do e uma entrada de to do. Perfeito, conseguimos tipar legal aqui, né? Esse daqui não precisa de tipagem, já esse daqui precisa. Talvez, não tenho certeza disso, mas a gente nem precise mais de
colocar isso daqui. Ah, vai precisar sim, porque a gente está usando construtor nomeado, o que já não é mais uma prática legal a gente fazer dessa forma, tá? Então, ó, remove esse construtor nomeado e lá em cima a gente remove, a gente faz o tears off bonitinho aqui, remove isso e talvez a gente nem precise mais dessa tipagem. Legal demais, né? Então o Dart já inferiu que o nosso result lista de to-do recebe aqui. Precisamos mudar agora na onde cria isso aqui, né? Aqui é na to-do page. Bem aqui, ó. Gostaria de mudar um pouquinho mais isso aqui também. No nosso domínio, eu vou criar o que a gente chama de DTO, Data Transfer Object. E eu vou chamar esse cara de create to-do DTO.dat. Vai ter quase a mesma estrutura do to-do, só que ele não vai ter, né, o ID ainda. Então a gente vai criar ele lá. Create to do DTO, então class create to do DTO, tá? Vou passar aqui o nome, o corpo e acredito que nesse aplicativo, vou passar aqui, acredito que não precisa, né? Já que nessa tela aqui tá passando vazio, vamos remover esses carinha aqui. A gente precisa só do nome e do corpo. Então, ó, create to do DTO, vou colocar ele como final, tem o nome e o corpo. Criar um construtor aqui para ele. Boa. Aí, nesse caso aqui, a gente não vai utilizar dessa forma, tá? A gente vai mudar nosso controlador, para o nosso controlador no create receber um create to do DTO, tá? Então, create to do DTO. E a gente passa para cá, o nosso método save também, né? Também precisará de, deixa eu ver o save aqui, onde está o save? Então, o nosso save aqui retorna um to-do entity e a gente precisará de enviar um to-do. Deixa eu ver como é que isso aqui está funcionando. Vamos voltar, que senão vai ficar complexo demais. Não vou utilizar aqui, na verdade, esse cara não. Boa. E também nem aqui. Só que aqui na nossa view, nós precisamos aqui no create, né, que ele está externo, chamar ele aqui de create to do execute e a gente passar os parâmetros que são aqueles mesmos parâmetros que a gente tinha antes, né? Vou remover. Então aqui agora é create to do.execute e a gente passa esse cara. O legal é que, tá vendo esse navigator.offContext.pop? Vamos remover ele aqui. Por quê? No nosso init state, que eu não sei onde está, init state, a gente consegue ouvir o command, né? Então, ó, void on create to do e a gente usa o contexto da própria tela para fazer isso, em vez de ficar mandando o controlador mandar na tela. Então, a tela ouve o controlador, em vez de o controlador ficar mandando na tela. Então, ó, se o nosso command estiver em running, né? O nosso command aqui no caso é command final command recebe to do controller ponto create to do esse cara. Se ele estiver em running, a gente mostra aqui um show dialog aqui. Vou mostrar esse carinha na tela aqui, que vai ser aqui um builder, ele vai ter aqui um center, child, na verdade, vai ter um alert dialog, center, content, né? Center, child, circular progress indicator, aqui pra gente, tá bom? Salvei. Então, se ele estiver correndo, mostra esse cara aqui. Se não, a gente faz aqui um navigator.offContext.pop, tá? Se o nosso command ponto tiver completed, a gente faz aqui um navigator.offContext.pop. Se o nosso command.error for true, a gente vai mostrar aqui uma snack bar na tela. E a gente vai simular todos esses casos, tá? Então, show scaffold, messenger.offContext.show snack bar. Eu vou passar para ele aqui uma snack bar. Snack bar com um text. Ocorreu um erro ao criar to-do. Boa.
Daí, eu vou só fazer uma modificação nessa snack bar para vocês, que é, essa snack bar precisa ter um background color aqui de colors.red. Vamos lá. Preciso agora colocar esse command na inicialização do init state, né? Então, vamos colocar um init state nessa tela. Então, ó, underline to do controller ponto create to do ponto add listener. Nós passaremos a escutar esse command. Então, a gente cria aqui. No dispose, a gente precisa remover esse cara, né? Cadê o dispose? Boa, aqui. Ah, o dispose vem depois, né? Boa aqui. Então, ó, remove listener. Aqui em cima, o nosso init state precisa vir antes. Beleza? Vamos lá, vamos tentar criar aqui um to-do e ver se todo esse processo aqui vai estar funcionando, ó. Vou dar uma reiniciada no app. Tá ali. Boa. Carregou pra gente a lista, vou adicionar. Adicionando to-do com command. O nome aqui vai ser teste. Então, ó, cara, foi tão rápido que não deu pra ver tudo, né? Vamos simular agora pra gente ver. Ó, foi tão rápido que não deu para ver tudo, tá? Já que é o Object Box, é muito rápido. Aqui nesse save, vou colocar aqui, ó, await future.delayed duration seconds. Vou colocar 2 segundos. Vamos testar novamente. Teste 1, 2, 3, 4, 4, 4. Ó, carregou a tela. Finalizou, ele deu pop e voltou para a tela inicial. Command é impressionante, cara. Command, essa nova arquitetura de software, ela é impressionante. Vamos dar um throw no erro aqui, ó. Throw exception. Pra gente ver onde ele vai cair. Teste, teste. Ocorreu um erro ao criar to-do. Então, cada operação pode ser observada separadamente com comando e isso é incrível, gente. Incrível, beleza? Gente, foi um vídeo sensacional aqui. Gostei muito de poder mostrar para vocês como vocês utilizam, criam um comando e utilizam ele no seu app, quais os casos de uso do seu app. E a gente vai continuar refatorando esse app aqui e implementar toda aquela arquitetura de software criada pela equipe do Flutter, né? Mostrada pela equipe do Flutter no VVM. Nas próximas aulas nós mostraremos para você o que é um repositório, um serviço, o que é um view model. A gente utiliza aqui o padrão controller, mas se você renomear aquilo para view model, fica uma coisa mais legal, né? Então, já que ele mexe com models, beleza? Novamente, meu nome é Paulo. Lembrando que tudo isso aqui é ensinado lá no nosso curso Desenvolvimento Flutter Iniciante de forma muito mais detalhada, com testes, e a nossa mentoria Flutter com Paulo Mendes também mostra isso aqui implementado com ainda mais detalhes e porquê e onde, tá? Então, qualquer coisa, link nos comentários aqui, link na descrição desse vídeo. Qualquer dúvida, me chama no LinkedIn. Se você quiser o link de curso, participar de mentoria também, que é bastante interessante. Manda mensagem para mim no LinkedIn, que está na descrição aqui. Pode comentar no vídeo aqui, entre em contato comigo. Discord da Fluterando, beleza? E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e valeu!